O Maranhão acaba de perder um dos políticos mais importantes de sua história. Um médico que soube, como poucos, cuidar das dores do corpo e da alma. Um cidadão maranhense que dedicou sua vida a defender uma causa que abraçou desde cedo e que virou sua marca. No documento especial de hoje, vamos conhecer um pouco mais de Jackson Klepper Lago. Jackson iniciou suas atividades políticas quando ainda exercia o sacerdócio da medicina. Sensível e aberto ao diálogo, facilmente conquistou amigos que o acompanharam ao longo de sua trajetória e começou no interior do estado. Tudo começou na cidade banhada pelas águas do Mearim. Jackson Klepper Lago nasceu em 1º de janeiro de 1934, em Pedreiras. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro e foi um pioneiro na cirurgia de tórax no sistema de saúde pública do estado, lecionando na Faculdade de Medicina, além de presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Maranhão. E foi com o exercício dessa atividade que o médico Jackson ingressou na atividade política. Teve como bandeira de luta o Sindicato dos Médicos. Jackson Lago participou de vários embates contra a ditadura militar. Nessa época, Leonel Brizola, Neiva Moreira e Darcy Ribeiro estavam no exílio em Lisboa quando receberam a visita de Jackson Lago. Durante a visita, nasceram as primeiras ideias que fundaram o Partido Democrático Trabalhista. Jackson Lago também tornou-se fundador do PDT maranhense em 1979, trabalhando a causa da saúde pública. Foi um dos articuladores do movimento de anistia no Maranhão. Uma história inspirada nos princípios disseminados pelo líder nacional do PDT, Leonel Brizola. Sou o mesmo que sempre fui. Verdadeiramente o que há, isto sim, é um contexto diferente do nosso país. Eu acho que realmente o Brasil de hoje é muito diferente. Sua história política foi construída assim. Nas páginas do jornal O Rumo, ele pregava as ideias de uma imprensa livre e da justiça social. Lições ao lado de homens que ajudaram a construir a história, como Nelson Mandela e Leonardo Boff. Um de seus grandes amigos foi amigo de luta. João Francisco dos Santos, de 74 anos, acompanhou e protagonizou parte dessa história. Depois do golpe de 64, João Francisco passou uma temporada na Europa, retornando ao Brasil em 1966, em plena ditadura militar. Perdemos vários companheiros importantes mesmo, e que deixou todo mundo muito triste, né? Porque ninguém gosta de perder amigos, né? E a repressão foi terrível, e alguns tombaram nessa luta pela legalidade, pela normalidade da vida brasileira. Articulador de lutas camponesas e do movimento negro, seu caminho se cruzou com a causa de Jackson Lago. Nas páginas do livro Lições de Vida, do jornalista João Francisco dos Santos, na íntegra a Carta de Lisboa. O documento escrito fora do Brasil traz os ideais de liberdade dos quase 100 exilados políticos. Lisboa, 17 de junho de 1979. Reconhecendo que é urgente a tarefa de libertação do nosso povo, nós, brasileiros, que optamos por uma solução trabalhista, nos encontramos em Lisboa. E se o fizemos fora do país, é porque o exílio, arbitrário e desumano, impediu este encontro no lugar mais adequado, a pátria brasileira. A tarefa de organizar com nosso povo um partido verdadeiramente nacional, popular e democrático é cada vez mais premente. Não desconhecemos as permanentes tentativas das forças autoritárias de esmagar os movimentos dos trabalhadores,
mas o repositório de coragem e dignidade dos trabalhadores faz com que eles não se dobrem nem se iludam. E com eles estamos nós, trabalhistas. Eles todos estavam no exílio. Com o golpe de 64, eles tiveram que deixar o país. Como eles eram assim, pessoas públicas, era muito mais difícil para enfrentar uma clandestinidade no Brasil. Então, mas para outros era mais fácil porque não estavam assim tão conhecidos, né? Não ameaçavam tanto o sistema. Mas mesmo assim, alguns que voltaram para o país na clandestinidade, perderam a vida. Uns foram, voltaram, e aí realmente aconteceu muita volta, a gente teve que mudar de cidade, mudar de estado. Nós mesmos no Rio de Janeiro, acolhemos lá muita gente daqui do Maranhão. As fotos, guardadas com cuidado, retratam muitas páginas dessa amizade. Foi na administração de Jackson Lago, à frente do governo do Maranhão, que o movimento negro ganhou uma secretaria especializada. E a secretaria desempenhou um papel importantíssimo, no caso de eu ter sido o secretário da Igualdade Racial, mas trabalhamos, contactamos com os quilombos, ajudamos que depois os índios foram também para a nossa secretaria. Definir o amigo e o político Jackson Lago provoca emoção. Amigo mesmo. Amigo. Um ponto de tinha coisa que a gente queria, tá, e ele, não, tenham calma. Eu até o batizei aqui na intimidade em casa de campeão da paciência. Porque tinha coisa que a gente queria radicalizar um pouco mais e ele, não, tenham paciência, vamos com calma, nós vamos conseguir avançar e tudo isso, não desanimam. E foi uma perca muito grande para a gente. Mas as palavras soam com orgulho de quem sabe que a história do partido e a arte de fazer política precisam continuar. Então é aquela história, nós vamos trabalhar com o que nós temos. E vamos começar a reunir os nossos companheiros e ver como nós vamos trabalhar daqui para frente com a ausência do Jackson. Jackson Lago foi governador do estado e prefeito da capital São Luís por 3 vezes, mas foi no Legislativo do Maranhão seu primeiro mandato. À época, o presidente era Cris de Viegas. Depois de anos duros de ditadura, Jackson Lago inicia uma carreira política, se transformando no líder do PDT maranhense e integrando o Diretório Nacional. 1974, eleito deputado estadual ainda pelo MDB, atual PMDB. A história do PDT ainda não havia começado. 1982, foi candidato a deputado federal, mas não se elegeu. 1985, candidato a prefeito, ficando em 3º lugar. 1986, secretário de Saúde no governo Cafeteira. 1988, eleito prefeito de São Luís com o lema Trabalho e Honestidade. 1996, eleito mais uma vez prefeito. 2000, reeleito prefeito de São Luís. Em 2002, candidatou-se ao governo do estado, mas não se elegeu. 2006, eleito governador do Maranhão. Jackson Lago passou 2 anos à frente do governo do Maranhão, quando foi cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Foram quase 7 horas de julgamento. Na madrugada desta quarta-feira, somente 2 ministros foram contra a cassação. 5 votaram a favor por abuso de poder político. Para
Parte dessa história de vitórias e derrotas foi acompanhada pela amiga e conterrânea Maria Lúcia Teles, de 80 anos. Ela conta como começou essa amizade. Eu era taquígrafa da Assembleia. Como taquígrafa, eu pegava os discursos dos deputados, dele, de outros deputados, né? Taquigrafava. Muitos deles já morreram. E o doutor Jackson, ele pedia para mim: Dona Maria Lúcia, me dê meu discurso depois da sessão. Aí eu traduzia, digitava, na época não era digitado, eu batia na máquina e entregava para ele no fim do dia. Maria Lúcia Teles e o marido Reginaldo Teles, ambos membros do PDT, participaram de momentos importantes do partido. Secretária, chefe de gabinete, amiga, Maria Lúcia Teles destaca o que marcou o político Jackson. Doutor Jackson se preocupava com tudo, com os bairros, em todos os bairros, trabalhava nos bairros de São Luís, ele fazia as reuniões, por exemplo, ele criou aí um grupo de trabalho e tinha o nome Conversando com a Cidade. O que era isso, Conversando com a Cidade? Ele se reunia com representantes de bairros durante a semana, 1 ou 2 dias da semana, ou uma vez por semana se reunia com o pessoal do bairro que vinham contar os seus problemas, dizer as suas preocupações, dizer os problemas da necessidade do bairro. O homem de muitas manias que preservava o gosto pela pontualidade. Ele não aceitava que ninguém chegasse fora de hora. Quer dizer, os funcionários dele, todo mundo chegava no horário certo, porque ele chegava sempre 15, 20 minutos antes do horário que ele estipulava para chegar. Ele nunca foi de chegar atrasado, né? Ele já chegou a passar carão em gente que não chegava atrasada? E já chegou a passar carão em gente que chegava fora de hora também, né? Um homem que durante toda a vida política contou com a ajuda da família e da companheira e também médica Clei Lago.